chave. Temor não há, mas eu pensei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Vai agradecendo a Deus nesta manhã com tuas palavras. Obrigado, Senhor, por estar aqui na tua presença, neste lugar. Obrigado porque foi o Senhor que me convidou a estar aqui neste retiro de formação, não só para formar a minha vida para a vida, mas para formar a minha vida para entrar nessa intimidade espiritual contigo, para fortalecer, Senhor, o meu interior e o meu exterior. Bendito seja teu nome. Obrigado, Senhor, neste dia, porque é dia do Senhor e o Senhor está comigo em todas as situações. Bendito seja o vosso santo nome, que é forte. Bendito seja o teu nome, que é poderoso. Bendito seja o teu santo nome, que abate os meus inimigos. Bendito seja, Senhor, teu santo nome, porque Ele tem a vitória e coloca a vitória em minhas mãos. Sim, Senhor, no poder do teu nome eu sou lavado. No poder do teu sangue, Senhor Jesus, eu sou perdoado dos pecados. No poder do teu santo nome, no teu sangue eu sou, Senhor, batizado no Espírito. E coloca a mão no ombro da pessoa que está do teu lado e vai orando por ela no Espírito. Ora por ele no Espírito e deixa o Espírito Santo agora te forjar. Deixa o Espírito Santo agora te modelar, te santificar. Nele andará a amor, e andará a amor, agora e andará a amor, e candelebra a balu. Nele andava ele, e amandava dar ele na lavalu. Queria a glória nem se levantava glória na luz. Dele lavava dele levantava glória na recantava lá. Dele cantava varia lá, cantava bandara bandaria lá. Dele cantava lá na laboratória ali na varia. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ó meu amado Pai e querido São José, em todas as vossas maiores dores, aflições e tribulações,
não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me São José. São José, Valei-me. São José, Valei-me. São José. Valei-me. A cruz de Cristo, Deite sobre mim. Quem nela morreu, responda por mim. Que o sangue de Cristo derrame sobre mim. Que os meus inimigos fujam de mim. Jesus, misericórdia. sede meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Amém. Podemos sentar. A palavra de hoje nós vamos para a nossa formação, que é de modo especial e particular, né? Para todos, mas sobretudo também para os filhos da comunidade. Então, os filhos da comunidade de vida, né, e aliança, peço que fiquem hoje não atentos, mas super, hiper, mega atentos, né? Porque hoje Deus quer falar de modo especial para você. Amém. Amém. Evangelho escrito por Mateus, do 1 ao 17. Evangelho de São Mateus, do 1 ao 17. Deixa eu deixar aqui, porque no meio da pregação eu vou precisar dele. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar, Farés e Zara. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz de Raabe, Boaz gerou Obed de Rute, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi gerou Salomão, daquele que fora a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Joatão, Joatão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no cativeiro da Babilônia. E depois do cativeiro da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliacim, Eliacim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, as gerações desde Abraão até Davi são 14, desde Davi até o cativeiro da Babilônia, 14 gerações, e depois do cativeiro até Cristo, 14 gerações. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E vocês devem estar se perguntando o que é que tem, não é? Eu, quando leio essas coisas, eu fico sem saber quando eu vou. Para onde vai, né? Família. É porque falar das gerações é assim, né? Quando a gente fala de uma geração que não é a nossa geração comum, né, no dia a dia, a gente acaba não percebendo. Por exemplo, eu vou muito para o Rio Grande do Norte, e no Rio Grande do Norte tem um montão de cidade com nomes afro, né, indígena, e poucos nomes com cidades
comuns portugueses, como foi mais aqui o nosso, no estado de Pernambuco. Quando a gente vai para Alagoas, também as cidades de lá tem um pouco desse nome. Por exemplo, eu cheguei, a primeira cidade que eu fui evangelizar em Alagoas chama-se Quebrangulo, né? Que quer dizer criador de porcos na língua africana. Veja, cada um tem seu nome, tem sua origem, né? A primeira cidade que eu fui evangelizar no Rio Grande do Norte foi Santana do Matos, né? Que é uma cidade de origem de nome portugueses e assim por diante. Então, a gente vai andando de cidade em cidade, por exemplo, se a gente pregasse 1 Crônicas, a gente ia ver que os nomes não são tão comuns, né? Tá? Diz assim: Adão gerou Sete, Enós, Caim, Malerhalel, Jared, Enoque, Jerusalém, Matusalém, Enoque, Noé, Sam, Cã, Jefete, filho de Jefete, Gomé, Magog, Mudai, Javã, Tubal, Mazoque, Tiras, filho de Gomé, Arquimás, Rifiate, Torgoma, filho de Javã, Elisa, Tassi, Setim e Dodadim. Ou seja, são nomes diferentes. E por que eu fiz questão da gente trazer essa história das gerações, de nomes diferentes? Porque cada um de nós precisamos conhecer os nossos antepassados, de onde nós viemos, para orar pelas nossas gerações. E se a gente não passa a orar pelas nossas gerações e descobrir a nossa origem, a gente pode talvez, não é, estar acumulando ou levando adiante, às vezes, alguns males que são da nossa raiz ou da nossa árvore genealógica. E conhecendo bem a nossa árvore genealógica, de onde nós somos, de onde nós vivemos, quem foram os nossos pais, quem foram os nossos avós, como eles viveram, como era a vida deles, em que eles se envolveram, a gente não pode orar pelas nossas gerações para sanar males. É necessário conhecer bem a nossa origem. E sem conhecer a nossa origem, a gente vai trazendo cargas hereditárias dos nossos antepassados, que hoje influenciam de maneira direta ou indiretamente na nossa vida, nas nossas decisões, geram traumas e assim por diante. Então vamos trabalhar um pouco hoje a minha história como fundador desta obra. E a partir da minha você vai também se identificar pela sua e saber orar pela sua árvore genealógica, pela sua geração passada e pelas gerações que virão. Mas é necessário isso? É altamente necessário. Se você pegar comigo, quem quiser pegar aí, Êxodo, capítulo 20. É pra cá, é? Êxodo é o segundo livro da Bíblia, logo no princípio. Êxodo 20. Página 120, dona Elza. Ajuda a ler, vocês que são expert em Bíblia. Êxodo 20. Ajuda a neta aí, vamos lá. Os 10 mandamentos é... Isso. A gente vai pegar só o versículo 5 e 6, tá? Para você entender a necessidade da gente conhecer de fato bem a nossa origem. Amém? Amém. Vamos lá. Versículo 5. Tu não te prostrarás diante dela e não lhe prestarás culto, ou seja, a ídolos pagãos. E nos nossos antepassados a gente vê muito, né? Os nossos antepassados envolvidos, por exemplo, em religiões, não é? Que não é uma religião cristã e que mexe com entidades ou com espíritos malignos em entidades ocultas. Quanto dos nossos familiares, dos nossos antepassados, não só mexeram com isso, como também levaram a cada um da gente de maneira inocente, e a gente pensando que era só uma mulher para rezar, mas na verdade ali era invocado espíritos, eram feitas muitas vezes consagrações de famílias, de gerações, e por isso às vezes muitos males ocorrem
em nossa vida dentro de uma área espiritual, ou seja, dentro de um mundo preternatural, e a gente fica sem entender. O mundo preternatural é o mundo, né, como a gente fala, espiritual. E diz assim, vamos lá. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou um Deus zeloso, que vingo a iniquidade, ou seja, que eu vingo os pecados dos pais nos filhos. Ou seja, o pecado de um pai é passado também para os filhos, como nós herdamos o quê? O pecado original dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Ou seja, Deus cobra da gente aquilo que muitas vezes foi dos nossos pais. Não por causa da gente, mas porque nós somos frutos de pais pecaminosos. Quando a gente lê Isaías no capítulo 50, né? Davi diz, né, no Salmo 50, Davi diz, né? Vede que eu nasci na iniquidade e pecador minha mãe já me concebeu. É por isso que os homens e as mulheres devem se casar, para não conceberem os seus filhos em pecado. Está lá Salmo 50. Eu nasci na iniquidade e pecador os meus pais já me conceberam. E quantos de nós fomos concebidos já no pecado? Por exemplo, meu pai e minha mãe vieram se casar quando eu já tinha na média uns 13, 14 anos. Veja, eu fui gerado também dentro de um matrimônio onde os meus pais não eram casados desde o princípio. Mas tem outras coisas aí, mas vamos de lá. Eu sou um Deus zeloso, um Deus que vinga a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam. Mas uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A ira de Deus é apenas um instante, diz a palavra, né? Mas a sua misericórdia dura a vida inteira, até a 1000ª geração. É por isso que eu preciso contar para vocês a minha história, para vocês não apenas conhecerem a minha história, mas a partir daí conhecerem a história de vocês ir rezando e colocando diante do sangue de Jesus, do poder, do nome de Jesus, a vida e a geração de vocês. Meu nome é José Ricardo Aleixo da Silva, sou o 6º filho, né, da minha mãe. Minha mãe teve 6 filhos, uma faleceu, não é? E ficamos 4 filhos. Meu irmão mais velho, Romero, minha irmã, que é a segunda irmã, Linalda, teve uma outra irmã que faleceu. Depois veio meu irmão Natalício, né? E tem eu. No caso são 5, eu sou o 5º filho, né? Mas lá em casa foram 4, porque uma faleceu. Beleza? Então eu sou o 5º filho, porém somos 4, porque uma faleceu quando ainda era novinha, né? Nasceu com vida, mas não teve a continuidade da vida. Meus pais não eram muito de religião, se diziam católicos, mas não viviam a fé católica. Então, minha mãe mal ia na missa, mas sempre mandava a gente. Meu pai praticamente não pisava. A história do meu pai é mais ou menos assim. Meu pai não conheceu o seu pai quando meu avô saiu de casa para trabalhar em Brasília, né, e não voltou mais. Minha avó ficou muito tempo esperando, você sabe, mulher jovem, acabou vacilando na vida, colocou, como a gente diria, traiu o meu avô. O pai do meu avô, meu bisavô, mandou uma carta para o meu avô dizendo: olha, não volta mais não porque tua mulher te traiu. E a partir dali ele não pisou mais em Limoeiro desde essa data, né? Dali depois tivemos uma
Outra notícia que Balai de Gato, que era um homem, não sei o nome dele, mas eu só conheci por Balai de Gato, foi pro lado do Mato Grosso e encontrou o meu avô pro lado de lá, que também não mandou notícia, que formou uma outra família, que agora também eu não conheço, né? Meu avô era Antero Pedro do Nascimento. Então, papai foi criado, abre-se aspas, dentro de uma carência afetiva, onde minha avó teve vários maridos, vários filhos, né? E meu pai não conheceu, de fato, o pai dele. A lembrança que meu pai tem de seu pai é muito pouca. Então, papai, quando foi crescendo, se envolveu com cigarro, cachimbo, até hoje papai fuma, e foi bêbado, alcoólatra. Meu pai bebia de tal modo, né, que ele vomitava na rua, caía na rua bêbado, se mijava na rua. E lá em casa era sempre essas coisas. Mamãe não podia ter muita coisa, porque papai pegava tudo para vender. Minha mãe, por sua vez, sempre foi muito trabalhadeira, não é? Ficou viúva do primeiro esposo, que é o pai de Romero, depois arrumou o pai da minha irmã, que não deu para conviver com ela, porque ele não queria que minha mãe convivesse com o filho dela, ele não queria criar o meu primeiro irmão, queria que mamãe desse para minha avó, e minha mãe disse: isso eu não faço, se você me quer, vai querer os meus filhos. Então ele foi embora, depois mamãe encontrou meu pai, né, e papai fez mais 2 filhos, e o mais bonito sou eu, né, que está aqui diante de vocês. Pai, o mais bonito é de Roberta, não é? Então, vamos lá. Diante dessa história toda, a gente também precisa entrar um pouco na parte, né, espiritual, né? A gente sempre foi de origem simples, meu pai sempre trabalhou nessa parte aí na prefeitura, foi gari durante muito tempo, até se aposentar. E eu trouxe para vocês um pouco de como era a minha casa à sua frente. Esse é o único registro que eu tenho. Não lembro que não tem a data do ano, que pena, né? Mas eu era criança. Aqui está a minha casa, era uma casa de taipa, pegada ao caso da... Vou mostrar aqui para vocês, aqui era a minha casa. Você vê que era uma casa estreitinha, que era um beco, né? Casa de taipa, e aqui era a casa da minha avó. E aqui essa é a minha avó, mãe da minha mãe. Aqui são os amigos italianos. Aqui é uma prima que eu tenho. E aqui sou eu, escondidinho aqui atrás, acho que é de Boa Noite, né? Eu amo Uma Boa planta. Noite. A foto. Ok? Isso aqui é um pouco do registro que eu tenho da minha casa. Lá em casa era muito estreito. Para vocês terem uma ideia como lá em casa era estreito, era só uma cama de lado, um corredorzinho e um guarda-roupa. Essa era a largura da minha casa. A primeira parte era de taipa, vamos supor, a sala e o quarto. A parte da cozinha era de lata, né? Porque a gente realmente era pobre de maré desse. Então essa é a minha história. Quando criança, né? A gente catava muitas vezes lata, plástico, naquela época se vendia vidro, ossos, a gente trabalhava limpando o quintal, a gente limpava cisternas, e minha mãe levava para a gente, primeiro, não se envolver com coisas que não devia, e também a maneira de ter uma subsistência, e a partir dali a gente também comprava nossos materiais escolares, a gente comprava a roupa da gente, com o próprio dinheiro que a gente adquiria para a nossa sobrevivência. Minha avó, por sua vez, era pescadora, né? Pescadeira, não sei como se diz. De fato, meu avô também. A pilha está falhando. Então, minha avó pescava. Meu avô não era muito de religião, mas rezava. Vovó também, né? Não era muito... Na matriz aqui em Limoeiro, vovó só ia tempo da Semana Santa, mas todo ano ia para o Juazeiro. No Juazeiro ela participava de todas as missas e nunca participava em Limoeiro, né? E minha avó era meia espírita, né? Baixava-se entidades. Eu vi muitas vezes, né, vovó baixar ali entidades, andar em cima de brasa, fogo, essas coisas todas. Né, ela tinha abre-se aspas, como ela dizia, né, guias lá e tal,
né, com a Madre Florzinha e as meninas da mata, como ela dizia. E muitas vezes eu via aquilo ao lado da minha casa, tinha um centro de Umbanda que era da minha tia, né, e muitas vezes eu quando menino, ia para lá. E essa é um pouco da minha origem. E quando eu tinha mais ou menos 8 para 9 anos, a gente naquela época fazia a primeira comunhão. E quando a gente ia fazer a primeira comunhão, os catequistas, a minha catequista foi Dona Terezinha, né, lá da Frei Estevão, ela dizia que a gente tinha que ir para a missa. A gente começa a fazer mais ou menos o quê? A catequese começava naquela época em março e a gente fazia a primeira comunhão em dezembro, né? Era um ano só. Então, toda dezembro tinha a primeira comunhão. Não era assim, né? Antigamente era de praxe. E naquele ano ela disse, não, vocês têm que ir para festividades da Páscoa, para a Semana Santa e tal. E a gente era obrigado a ir. E eu fui para o Domingo de Ramos. E naquele Domingo de Ramos de manhã, uma coisa me chamou a atenção. No início da procissão, que os coroinhas, vestidos de branco, carregando a cruz, e aquilo me encantou. Foi ali que Deus me enganou, me puxou para a igreja. Eu fiquei tão encantado com aquilo. Não sabia como aqueles meninos me chamavam e meu coração dizia, eu quero ser aquilo. E a partir dali, eu fiquei com aquele... O coração bateu, um desejo tão grande, e procurei quem era o responsável. Tinha 2 meninos que eu brigava muito, né? Porque eu nasci no rebate-foice, né? Então, para muita gente na época era um lugar muito perigoso, não só de drogas, como também prostituição. E eu nasci na cozinha, numa terça-feira de manhã. Mamãe foi atiçar o fogo de lenha, sentiu uma dor e grita pro vovó. Naquela época o pessoal fazia os banheiros lá atrás, no pé de Avelóis, né, que tinha fossa, então era tudo muito distante da cozinha. Então quando mamãe grita pro vovó, que vovó vem ao encontro dela, ela sentiu aquela dor, ali mesmo na cozinha ela senta. Quando vovó chega, eu já estava, como diria o Matuto, coroando. Aí ela corre e vai chamar Dona Zefa Quirino, que foi a minha madrinha, né, de batismo, né? Zefa Quirino. Então, chamou madrinha e terminou de fazer o parto, mas ali na cozinha eu já comecei a nascer. Então eu nasci em casa mesmo no dia 14 de março de 1978, então estou com 48 anos e vou passar dos 100, viu, se brincar. Antes dos 96 anos eu não vou, isso, se Deus me der a graça, pode ter certeza, eu vou mandar a morte levar muita gente antes de mim. É, como um dia a gente até brinca no dia a dia, né? Antes ele do que eu, fulano morreu, antes ele do que eu, né? Assim que a gente brinca, né, no dia a dia. Deus vai lá uma vez. Não é? Então, essa é um pouco da minha origem. E quando eu fui crescendo ali na igreja, uma vizinha minha sabia da minha origem, né? Era inclusive comadre da minha avó, e chegou para mim e disse, olha, você está caminhando com a gente na igreja, vem para a missa, está sendo coroinha e tal, mas você precisa tomar uma decisão. Acho que eu tenho mais ou menos 10 anos de idade. Você não pode vir para a missa e estar no terreiro da sua tia, como a gente chamava, né? E você tem que tomar uma decisão. E eu, com jovem, criança, com 10 anos, tive que tomar a primeira decisão, acho que mais difícil da minha vida. E a partir dali, eu olhei para dentro de mim mesmo e eu disse, meu Deus, onde é que eu me sinto melhor? Onde eu estou mais feliz? Quando eu vou ver aquelas coisas lá no terreiro de titia ou aqui na igreja? Quando eu pensei nas coisas lá do terreiro de titia, me vinha uma confusão, como uma perturbação interior. Quando eu pensei em eu como coroinha na igreja, eu senti uma paz profunda no meu peito. E eu disse para ela, naquele mesmo instante ali, disse, Dona Ivonete, eu vou ficar aqui na igreja. A partir de hoje eu não vou mais no terreiro da minha... E dito e feito. Até hoje, para a maior honra e graça de Deus, nunca mais eu coloquei os pés ali naquele terreiro da minha tia, né? Só na casa da minha tia que eu ia, porque tias são laços, você não pode quebrar, né? Mas não participava mais das coisas que a minha tia fazia ali. Então essa é um pouco da minha origem.
E porque é bom saber um pouco da minha origem, da sua origem, porque nós precisamos orar, não apenas por nós, mas para os nossos antepassados. A oração pela cura das gerações, nós pedimos: Jesus, vem com o poder do teu sangue entre mim e todas as minhas gerações, paterna e materna. Lava com o poder do teu sangue a minha 5ª geração, a minha 4ª geração, a minha 3ª geração, a minha 2ª geração e a minha 1ª geração, e abençoa a minha posteridade. E a partir dali você vai pedir: Senhor, quebra todas as maldições, doenças e enfermidades hereditárias ou espiritual. Tenho um exemplo para contar para vocês. Eu já contei aqui algumas vezes e vale a pena relembrar, neta. Eu fui para a Custódia, no sertão, fazer uma pregação. Agora em janeiro encontrei os pais dessa jovem chamada Bruna. E a jovem estava como que paralítica, não andava. Fazia uma média de uns 3 anos ou um pouco mais. Com esclerose múltipla nos ossos. Designada pelo médico que não daria mais, porque não tem jeito. Tinha só remédios de paliativo para diminuir as dores. E o Senhor dizia no meu coração que tinha pessoa ali que ia andar. Antes de eu fazer a pregação, na adoração, o Senhor já tinha me dado essa palavra, que tinha uma pessoa que ia andar. Durante o início da pregação, como a gente reza aqui, o Senhor falou de novo ao meu coração que uma pessoa queria andar. Quando termina a pregação, eu também tenho o costume de orar. Quando foi nesse momento, aquilo bateu mais forte no meu interior e Deus insistindo no meu coração que uma pessoa ali queria andar. As pessoas eram no colégio, sentadas em cadeiras brancas como essas que vocês estão aqui diante de mim. E eu disse: olha, o Senhor está insistindo com uma coisa aqui hoje no meu coração. Ele disse que tem uma pessoa aqui que vai andar. Tem alguém doente aqui, enfermo, que tem algum problema, alguma deficiência, que não consegue andar? Por favor, diga aí para a gente orar por ela. Aí os pais levantaram: minha filha. E ela está onde? Ela está aqui. Eles deixaram ela, trouxeram ela como que na cadeira de roda, deixaram a cadeira de roda no carro e trouxeram ela e colocaram ela ali sentada na cadeira, tomando de conta dela, um do lado e outro do outro. Então eles tragaram para a gente orar. Quando trouxeram, colocaram ela por debaixo dos ombros, e trouxeram ela, os pés delas vinham assim no chão, assim, tocando assim no chão, porque não tinha mobilidade alguma. Então sente ela aqui para a gente orar por ela. Oramos no Espírito, a jovem entra em repouso, e quando eu começo de novo a orar por ela, o Senhor me mostra uma palavra de maldição. E o Senhor me mostrava que a tataravó dela tinha lançado uma praga. Essa praga caiu no bisavô, no avô, que morreram com essa mesma enfermidade, e eles tinham como uma doença hereditária. Você sabe que tem doenças que são hereditárias, né, que passa de pai para filhos. Não pegou no pai, caiu na filha. Aí eu disse: era para ter pego no Senhor, mas por graça divina caiu na sua filha. Então vamos fazer a oração de quebra de maldição. E eu comecei a conduzir aquele pai a quebrar a maldição, aquela praga lançada pela tataravó, que era porque essa praga de maldição, isso me mostrava que o bisavô tinha se casado com uma mulher que provavelmente era indígena ou negra, nativa. A avó era de origem provavelmente branca, portuguesa, holandesa, eu não sei. Mas que ela não quis e jogou a praga porque ele se casou com uma jovem que ela não queria. E veio essa enfermidade ocorrida de uma palavra de maldição lançada sobre ele. Então ele morreu com esclerose múltipla nos ossos, o filho dele morreu com esclerose múltipla nos ossos e foi passando de geração. Não caiu no pai, pegou na filha. E quando ele fez: eu renuncio em nome de Jesus a toda praga, maldição, que veio dos meus antepassados, corto todo o laço de negatividade que veio das minhas gerações
Que o Senhor Jesus possa fluir com o poder do seu sangue entre essas gerações, quebrando todos os males, e a gente fazendo toda essa oração de quebra de maldição da hereditariedade. Enfermidades foram sanadas. Aqui em Limoeiro mesmo, a gente tem ali na Vila Mendes um índice muito grande, né, de pessoas não só depressivas, como a maioria delas se suicidam. Ou se jogam na frente de carro, porque tem a pista, ou enforcado, ou queimados. É uma maldição da lei, que tem que ser orado. Entre outros lugares também, tem pessoas, mas meu avô morreu, meus bisavós morreram, assim, assado. Então tem que se quebrar essa maldição. E as maldições, elas podem ser adquiridas, ou elas podem ser dos nossos antepassados, ou adquiridas por nós mesmos. Quando nós vamos a lugares, ou bebemos em lugares onde Jesus Cristo não é o Senhor. Uma vez eu estava em Lagoa de Itaenga, num povoado chamado Camboa, e lá orando pelos jovens, o Senhor me mostrava uma jovem que estava ali, que o Senhor queria quebrar uma maldição que estava na família de enforcamento. E essa maldição de enforcamento veio por uma única coisa. O Senhor me mostrava: na casa dela tem acho que tinha, provavelmente, não sei se acabou, mas tinha uma barraca. E as pessoas que iam beber ali pegavam um copo de pinga e ofertava-se a entidades. E ali uma entidade de morte ficou ali na frente dessa barraca. Já 2 pessoas tinham sido morridas e enforcadas por uma maldição de espírito de morte ali naquele lugar. A pessoa que diz assim: essa aqui é para o santo. Opa! Olha como o maligno atua diante de uma bebida, de um espírito de maldição. O santo não bebe cachaça, ou seja, são para entidades malignas. E a gente traz muitas dessas coisas dos nossos antepassados, dizendo: não é para abrir caminho. Opa! Que história é essa? Então, nós temos que orar pela nossa origem. Nós temos que orar pelos nossos antepassados, consagrá-lo diariamente ao sangue de Jesus, invocar sobre enfermidades na nossa família, no sangue de Jesus, dores de cabeça, enfermidades, perturbações, que a gente diria, a pessoa como é que se diz, tem problema de nervo. Aí foi levada para certas casas e as pessoas dizem ali, a pessoa tem que trabalhar com a entidade. Mas não é maldições. Você não é obrigado a trabalhar com entidades malignas para ficar livre de um mal. Ali é um aprisionamento que ocorre. E você tem que fazer o que? Consagrar aquela pessoa ao sangue poderoso de Jesus para livrar aquelas gerações das amarras, a consagrações a entidades dos seus antepassados. E enquanto a pessoa não se entrega à entidade para trabalhar, a entidade não deixa em paz. Mas a pessoa não leva para a igreja, não leva, por exemplo, para um padre, talvez exorcista, ver, avaliar em que grau está aquilo para a quebra de maldições. Às vezes nem é necessário levar para estes lugares. É necessário apenas ter uma vida de comunhão, comungar, por exemplo, confessar-se, casar-se na igreja. É um outro ponto importantíssimo. Batizar os filhos, ler a palavra de Deus e fazer oração de renúncia. Quando a gente é batizado, o padre faz oração de renúncia. Eu renunciais a Satanás, autor e princípio de todo mal. E a gente responde: renuncio. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio. Veja, se o mal não existisse, a igreja não faria um pequeno exorcismo no dia do nosso batismo. E hoje, essa expansão do mal, do oculto, não é? Tem estado muito enraizado dentro dos nossos jovens. As redes sociais estão cheias
de pessoas espíritas, de várias diversidades, cartomantes, entre outras coisas. E os nossos jovens têm sido contaminados e você vê logo alguns sinais. Os jovens começam a usar preto. Uns começam a pintar as unhas de preto. É o primeiro sinal de ligação com o ocultismo. A aversão ao que é sagrado, a aversão à Bíblia, a aversão à igreja, a aversão à oração, a aversão a imagens. Então nós precisamos de fato estudar de onde eu vim. Sempre eu faço oração de renúncia por toda a minha árvore genealógica. Por todas as consagrações, eu não sei a quem minha avó talvez consagrou, a família, meus avós, minhas tias, que foram envolvidas com essas coisas. E a gente vê males dentro das nossas famílias, de pessoas que não conseguem se libertar de bebidas, de pessoas que trazem doenças, e sobretudo doenças que médicos não podem diagnosticar, porque são doenças espirituais. O médico vai lá, avalia, procura e não encontra. Espírito de morte, suicídio, muitas vezes de homossexualidade, rebeldia, divisão entre famílias. Gente, é muito sério. Famílias que não se entendem. De onde vem esse mal? Se Deus é o sumo bem, como nós precisamos consagrar e às vezes dizer nome, não só orar pela geração, mas por nome. Quantos de nós rezamos missa, no mínimo 7 missas, pelos nossos antepassados? Por exemplo, rezar uma missa pela família Aleixo, rezar uma missa pela família Bernardo Santana, que minha avó trazia esses dois. Faz 7 missas, faz ali pela família Bernardo, pela família Aleixo, pela família Joana, né? Pela família Caboclo. Você já parou para orar, celebrar missa pelos seus antepassados? 7 missas seguidas. Faz a sua oferta naquilo que você pode, 2, 10, 15, 20 reais. E ora para você ver quantas coisas não só apenas vão mudar, mas melhorar dentro do teu lar, na tua vida espiritual. Porque você não sabe em que seus familiares estão envolvendo e consagrando você de maneira oculta, onde você não sabe que você foi consagrado ou consagrada. Quando você foi levado para aquela mulher para rezar por você, que ela... Veja, a oração na igreja, elas são claras. Pai nosso, Ave Maria, nós te louvamos, ó Pai, por Cristo, com Cristo. Todas as orações são abertas para que o público não só participe, mas ouça. E a mulher reza ali orações que ela diz que não pode ensinar a ninguém. Reza em silêncio, que tão oculto tem que ninguém pode saber. José Moura, quando a gente vai fazer uma coisa errada, a primeira coisa que a gente faz é como? Uma coisa errada? Escondido. Para ninguém saber. Olha, menino calado, quando você vai ver o menino está fazendo besteira escondido, não é assim? Então tudo que é errado, você faz escondido. Você vai nessas casas, você não fala para ninguém. Você vai de maneira oculta, porque existe o mal por ali. E o mal, quando é descoberto, desvendado, ele não tem poder. É por isso que você precisa orar pela sua árvore genealógica. Por exemplo, orar pela árvore genealógica dos antepassados. Por cada um. Não é comum. Uma vez eu vendo uma palestra da irmã Zélia, né, ela dizendo que na família dela quase ninguém tinha casa própria, por uma maldição, porque o avô viveu amigado a vida toda, nunca quis se casar com a avó, e a avó queria casar, mas o avô não quis. Quando rezou para aquele avô sair do purgatório, caminhos foram abertos naquela família, maldição foi quebrada e eles começaram a prosperar. Entendeu? Entendeu. Veja, quando nós oramos pelos nossos antepassados, de maneira específica por aqueles que a gente sabe
que não viveram bem, muitos males são quebrados. E você precisa fazer isso, Nectar, José Moura, Arcelino, Michele, faltou teu nome agora, Alberes, Dona Joana, Dona Elza, seu José, Dona Eunice, Rafael, Alisson, Milene. Nós precisamos fazer. Será que você que está em casa tem feito? Celebrado missa pelos teus antepassados, pela quebra de maldições? Não precisa nem colocar o motivo. Missa pela família tal, ou pela alma de fulano de tal. Nós precisamos fazer. Porque conhecendo bem a nossa origem, até por nós mesmos, nós precisamos colocar missa em sufrágio pela nossa árvore genealógica. Pela árvore genealógica de Ricardo Aleixo, celebrar a missa. Porque a gente vai adquirindo modos e manias que a gente tem e coisas que a gente diz, rapaz, esse não sou eu. A gente tem jeito de andar de um avô, um olhar de um parente, o gênio de um tio. Se nós herdamos as características, abre-se aspas, físicas, por que também não herdaríamos as características espirituais de alguns? É por isso que nós precisamos estar atentos. Coisas que não se resolvem na família, questões antigas que não se consegue resolver, que não consegue se achar a raiz. Será que não está numa raiz espiritual a qual você deve não apenas orar, mas sobretudo consagrar e apresentar a Deus? Ricardo, eu posso assim, Pode. falar um problema que eu sobrinho, você sabe, né, que ele tem problema renal, né? E ele recebeu o primeiro implante, né? Aí, como o médico falou que ele só ia passar 10 anos, depois de 10 anos ele tinha que se meter outro, aí ele botou na cabeça, né, que não ia valer muito a pena, não deu valor, né, ao primeiro que ele chegou, porque 10 anos ele achou pouco, né. Aí ele não deu valor, não, assim, não se cuidou, tudo bem, não se cuidou, assim, não tomou os remédios tudo na hora certa, né. Mas o problema, quando veio dele, foi um problema que o rim dele, segundo, né, eu soube que atrofiou os rins, o rim dele atrofiou. Mas aí, Ricardo, não pensa muito, eu fico muito pensativa, sabe? Como foi que esse rins atrofiou esse rim dele? Por quê? Porque o pai dele não tem problema, o pai dele, da minha família, não tem problema. Nem outros antepassados. E a mãe dele também diz que da família dela também não tem problema. Mas por que foi que esse rins? A gente sabe que a falta de água pode acontecer, né? Isso, né? Mas eu fico imaginando, assim, quem sabe qual motivo, por que veio isso para ele, entendeu? Primeiro ponto, precisa rezar uma missa por ele para que ele primeiro aceite a enfermidade, a debilidade dos rins. Por exemplo, a gente na internet a gente percebe e aprende algumas coisas. E uma das coisas que eu aprendi na internet é que carambola faz muito mal. Ele tem uma enzima que como que paralisa um pouco os rins. Então quem tem problema renal não pode comer carambola ou até mesmo tomar suco, porque ele vai acelerar esse processo de, como é que eu poderia dizer, de deficiência no rim. Pode ter sido, por exemplo, algo genético, ou pode ser uma enfermidade, pode ter sido um vírus, a gente sabe que a gente pega enfermidades através de vírus ou várias outras coisas. Ou pode ser, por exemplo, alimentos que você ingere, que ele pode provocar aquilo em certas quantidades. Aí só, de fato, o médico pode fazer. O que vocês podem fazer é orar por ele pela aceitação, pela consciência e demonstrar Mas amor. agora ele está com muito medo de fazer esse segundo exame que ele tem para fazer, sabe? Para receber outro transplante, que é o segundo rins. E ele está com muito medo, Ricardo. O medo está dominando. Aí rezar, peraí, você já tem a raiz. Medo, ele não procede de Deus. E nós sabemos que uma das formas do maligno agir é através do medo. Por exemplo, o inimigo ele não pode nos tocar, mas ele provoca medo, ele procura uma brecha para causar dano.
a família ou a pessoa, o inimigo muitas vezes usa de crianças para perturbar os pais. E assim tem que pegar, e ele tem medo, Senhor, arranca todo o medo. Fazer oração em cima do medo, para libertá-lo disso. Fala sempre palavras positivas, não deixar que pessoas que, por exemplo, são negativas, se aproximem dele, porque tem pessoas que torcem pelo nosso bem, mas nós sabemos que tem pessoas que não torcem pelo nosso bem. Para você ter uma ideia, deixa eu falar para você agora. Esses dias, de novo, esses dias foi lá em casa, uma pessoa, veja o que é a maldade de alguém. Uma pessoa foi lá em casa, eu tinha feito há um tempo atrás uma indicação de trabalho para um jovem. Esse jovem trabalhou. Depois esse jovem perdeu o emprego. Aí uma pessoa, veja, não foi de longe, da minha própria família. Uma pessoa da minha própria família, do meu sangue, chegou para mim e disse, e essa pessoa também é da nossa família. Veja onde está a raiz da maldade. Pessoa da minha família, a qual eu indiquei o emprego, e depois a pessoa também da minha família veio dizer para mim, olha, fulaninho perdeu o emprego, não foi? Olha, não dê emprego a ele. Ou seja, não indique ele para trabalhar mais em lugar nenhum. E fiquei assim, pasmado, com a maldade de uma pessoa vir pedir para que o seu próprio parente não adquira emprego. Veja, um jovem que não só precisa de um emprego, ele tem uma família, tem filhos. E um outro parente seu chegar para pedir para você não indicar ele para uma outra oportunidade de emprego em lugar nenhum. E ainda mais disso motivo para mim, olha, por causa disso, coisas pessoais. Veja, a quem estado está, e nem todo mundo vai chegar para lhe dar um bom conselho. E se você não for psicologicamente equilibrado, você se desequilibra. Quantas pessoas negativas. Não vai dar certo, não é bom. Então a gente tem que ter esse cuidado. E tem pessoas que quando você está enfermo, ele não quer saber se de fato a sua saúde está bem. A pessoa quer saber como é que você está, justamente para se alegrar interiormente. Ele não diz, não escapa não. Isso é para a família saber, a família não pisava nem no chão. Então são palavras de maldições que são lançadas e a gente não percebe. Bem feito, né? Quando acontece alguma coisa com alguém, porque a mãe dela não pisa no chão, isso é para a mãe dela aprender, a mãe dela quer ser melhor do que os outros. Tem certas coisas que nós não percebemos, mas que traz uma carga negativa e nós precisamos orar. Eu digo aqui na comunidade para os filhos da comunidade. Digo e repito, o sangue pode dar na canela, não arrede o pé da vida de oração. Alisson sempre dizia aqui na comunidade. Independente do que acontecer, não deixe de rezar. Independente do que aconteça, não pare sua vida de oração. Se eu tenho certeza de uma coisa, é que Deus está do meu lado. Se você tem certeza de uma coisa, José Moura, é que Deus está do seu lado. Se você tem que ter certeza de uma coisa, Roberto, é que o Senhor está do teu lado. Isso basta. Para você vencer e passar a tribulação. Você só não pode, neta, entregar os pontos. Os médicos dizem, né? Você entregou os pontos, você viaja para a terra de pé junto mais rápido. Mas você mantendo a fé viva, a oração viva, diz que a oração não só anima a alma, mas faz milagres acontecer. Eu tenho um milagre para contar da minha esposa. Acho que eu contei, talvez no retiro aqui, na última formação que a gente teve aqui. Nani tinha um caso sério de policistos que causava inúmeros sangramentos. A última vez foi 64 dias sangrando. Parou 3 vezes na maternidade. Quando ela ia no banheiro, muita gente tirava mãos cheias assim de sangue coagulado. Sabe o que é tirar mão cheia do útero, assim, de sangue coagulado?
dia e noite. A menstruação dela durava 15 dias ou mais, 15, 17 dias. Não era comum, por causa desses cistos no útero. E a gente orando, e foi marcado esterectomia, e nada de... Aí a primeira ia ser em dezembro do outro ano, não desse que se passou, em dezembro do outro. Não fez. Depois o caso foi se agravando, se agravando, se agravando. Passou-se 64 dias sangrando. Depois desses 64 dias, e foi obrigado a tomar medicações fortíssimas, fortíssimas, para parar o sangramento. Nesses 64 dias, Deus fez um milagre. Quando terminou os 64 dias, vamos ter que fazer a esterectomia mesmo. Vamos refazer os exames. Quando foi refazer os exames, aquilo que tinha feito já tinha se passado 6 meses, tinha que fazer tudo de novo. Quando começou a se fazer os exames de novo, aí foi fazer uma endovaginal, foi fazer uma ultrassonografia, o cisto não estava ali. Naqueles 64 dias, dentro daqueles coágulos, ele se dissolveu, ou Deus tirou, a gente não sabe como. Mas a gente orava de noite e Deus fez um milagre. Foram noites de oração, foram muitos pedidos de oração, mas a gente não arredou o pé da vida de oração. Humanamente falando, era impossível. A gente passou por várias ginecologistas boas, renomadas, pagamos exames caros, mas foi Deus que interveio. Pode ter certeza, Deus vai intervir na nossa vida. Deus está fazendo a família de vocês unirem-se em oração. Deus tem um propósito. A gente desconhece quais motivos, mas Deus tem um propósito e não é à toa. Porque Deus é sábio. O que Deus pode fazer, a gente não sabe nem se quer fazer. Amém? Amém. Me arrumei demais, eu acho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então eu quero cantar uma canção para vocês. Essa canção, ela é Especial. parte de mim, é especial. É a primeira canção que eu compus. Não é conhecida de vocês, é uma canção gerada na intimidade da oração, na dor da oração do dia a dia. Deixa eu ver, vou desligar aqui o microfone e a gente vai cantar só na voz. Eu gostaria que vocês ficassem apenas, talvez, atentos. Os filhos da comunidade que sabem, pelo menos o refrão, cantem comigo. Porque isso faz parte da minha história. Ainda não. Oh, amado de minha alma, me coloco diante de ti com todo amor que possuo e com todo meu coração. Oh, amado de minha alma, me coloco diante de ti com todo amor que possuo e com todo meu coração. E porque eu te amo, peço que me concedas a graça e uma constante oração para permanecer ao teu lado. Uma fé que não se abale para nunca separar-me de ti.
por teu Espírito Santo, um total abandono de minha alma, sem receio em teus braços. Eis a minha oração, ó amado de minha alma, me coloco diante de ti, com todo amor que possuo e com todo meu coração, oh amado de minha alma, me coloco diante de ti, com todo amor que possuo e com todo meu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.